Hoje a gente vai mergulhar num conceito bem profundo, a providência divina. Mas calma, não vai ser através de um livro de teologia, não. A ideia é entender isso pela perspectiva de um sermão bem específico e, o mais interessante, a partir das histórias de vida que foram contadas lá. Sabe quando acontece alguma coisa tão, mas tão improvável que a gente para e pensa, nossa, isso foi só sorte, uma baita coincidência ou será que tem algo mais aí? É uma pergunta que vira e mexe todo mundo acaba se fazendo, né? Pois é, e é justamente esse o ponto de partida do material que a gente vai analisar. É um sermão que pega esse conceito teológico da providência divina e, em vez de ficar só na teoria, na abstração, usa experiências reais, histórias de pessoas, para explicar o que isso pode significar na prática. Então vamos lá. Para começar, a primeira parte fala sobre milagres cotidianos. A ideia central do sermão começa com uma provocação bem interessante sobre o que a gente considera um milagre. Ele desafia aquela imagem de que milagre é só um evento grandioso, épico, tipo os que lemos nos textos antigos. A proposta é outra, é que coisas extraordinárias acontecem o tempo todo, no nosso dia a dia, mas a gente, bom, muitas vezes nem percebe. E para deixar isso bem claro, o pastor usa uma frase de efeito. Ele diz algo como: achamos que milagre é só a ressurreição de Lázaro, mas Deus te lembra de milagres que aconteceram na sua vida. Isso, claro, já prepara o terreno todo para as histórias que vêm em seguida. E falando em histórias, é exatamente para onde a gente vai agora. A segunda sessão é sobre histórias de intervenção. A primeira história é daquelas de arrepiar. É sobre uma mulher que estava se sentindo completamente vulnerável, sabe? Imagina a cena. Ela esperando um ônibus, num lugar totalmente deserto, com aquele sentimento horrível de que algo muito ruim estava para acontecer, mesmo sem saber explicar o quê. E aí vem o clímax da história, que é, uau! Do nada aparece uma motorista, uma total desconhecida, e oferece uma carona. Ela aceita. O que ela conta depois é o que marca. Nas palavras dela, acredito que foi um anjo que Deus enviou. Quando ela partiu, eu vi 15 homens com facões. Deus me livrou. É uma história realmente forte. A próxima história já muda completamente de cenário. Agora a gente está falando de uma crise de saúde. Uma família recebe aquela notícia que ninguém quer ouvir. A parente deles, internada com uma pneumonia gravíssima, tinha poucas horas de vida. Para os médicos, a situação era vista como sem esperança. Só que aí acontece uma reviravolta. Um médico, contra todas as expectativas, relata um progresso inesperado e diz: encontramos uma agulha num palheiro. Para a família, aquela frase foi o sinal. Como a pessoa mesmo disse, tive certeza de que a mão do Senhor tocou o pulmão da minha irmã. Então, com essas duas histórias bem impactantes na mesa, o sermão começa a conectar os pontos. Ele sai do relato pessoal e entra na parte mais teológica. É a nossa terceira sessão, a estrutura da providência divina. É aqui que o conceito é colocado no papel, digamos assim. A definição que o sermão traz é que a providência divina é basicamente a crença de que uma força maior está ativamente envolvida em preservar, governar e direcionar tudo o que acontece, sempre com um propósito específico em mente. E para dar uma base para essa ideia, o pastor recorre a uma passagem de Romanos 8:28. A ideia de que todas as coisas cooperam para o bem é apresentada como a chave para entender como aquelas histórias de livramento não seriam só acasos, mas parte de um plano maior. Ok, mas para essa ideia não ficar muito abstrata, o sermão a quebra em partes menores. É o que a gente vê na seção 4, os 3 pilares da providência. E aqui a gente tem uma sistematização bem interessante do conceito. A providência, segundo essa visão, funciona em 3 frentes. Primeiro, a preservação, que seria a proteção ativa da vida. Segundo, o governo, a ideia de um controle soberano sobre os acontecimentos do mundo. E, por fim, a cooperação, que é a noção de que tudo, seja bom ou ruim, trabalha junto para um propósito divino. E tudo isso que a gente viu converge agora na parte final, que amarra tudo. É a aplicação prática dessa crença. Seção 5, uma estrutura para a fé. Aqui o sermão faz uma distinção bem importante. Ele pega um termo conhecido, Jeová Jireh, que muita gente associa com provisão material, como dinheiro ou saúde, e o reinterpreta. O argumento é que a provisão mais fundamental não seria material, mas sim a salvação espiritual. Esse seria o verdadeiro milagre. Então, no fim das contas, qual é a ideia? O objetivo dessa visão de mundo não é a promessa de uma vida livre de problemas. Pelo contrário, é oferecer uma estrutura para encontrar paz e propósito mesmo no meio dos desafios. É uma forma de ressignificar o sofrimento.
A mensagem central é resumida com uma última citação bíblica que enfatiza a paciência e a confiança. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E isso tudo nos leva à grande questão final, né? Independente da convicção de cada um, fica a reflexão sobre como as diferentes estruturas de crença e visões de mundo funcionam como ferramentas para que as pessoas consigam navegar e dar algum sentido às inevitáveis incertezas da vida.